Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para este sábado. E o Evangelho se encontrará em Lucas capítulo 8, versículo de 4 a 15, que diz assim: Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não veja e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sob a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Claro que o texto já nos deu a interpretação da parábola, então não temos muito a falar sobre isso. Mas eu quero só comentar algo que eu acho muito interessante. Você percebe que o semeador, ele semeia em tudo que é terreno? Já parou para analisar que o semeador, mesmo sabendo que o terreno não era muito saudável para isso, mas ele continua a semear? É porque, na verdade, na época da Palestina era isso que acontecia. Você jogava para todos os lados. Porque aquele que jogava a semente confiava que quem faria a semente brotar era a própria semente em si e a própria água da chuva, por exemplo, as condições que Deus ia favorecendo. Então ele compreendia que a graça não era dele enquanto agricultor, mas ele compreendia que a vida se encontrava na própria semente que ele estava plantando. E por que eu estou comentando isso? Porque a gente precisa entender, amados irmãos e irmãs, que independentemente dos terrenos, isto é, dos irmãos que aparecem na nossa vida, das realidades que aparecem, nós precisamos semear. Porque quem de fato faz a coisa acontecer não somos nós. Não é a nossa eloquência, não é a nossa inteligência, mas é a graça de Deus. Muitas e muitas vezes a gente fica: eu não vou falar para fulano, eu não vou evangelizar Beltrano, eu não vou perdoar porque ele não merece, ele não vai mudar mesmo. Mesmo que essa seja a nossa compreensão, lembremos que o nosso Deus, ele tudo pode fazer. Cabe a nós apenas semear. Semeie, 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 por mais difícil que seja. O nosso Deus nos convida a sermos hoje semeadores. Em qualquer lugar. Lembre-se sempre disso. E você verá que com a graça de Deus, muitas sementes que você plantar vão dar frutos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.